Foi inaugurado em 1935, mas foi usado como prisão e local de torturas pelo Genpeitai, braço da polícia militar do exército imperial japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o hospital continuou a operar até 1997. Há relatos que naquele lugar ainda tem os fantasmas de pessoas que morreram por doenças e pelas torturas na época da guerra. Um velho andando sem rumo, crianças perambulando na aula infantil, soldados japoneses ensanguentados. Som de explosões, gritos são comuns, relatados por quem passa por ali. É um hospital que tratava os pacientes com tuberculose que fica a 30 km de Berlim. Foi fundado em 1896 pela Cruz Vermelha Alemã. Com o avanço dos antibióticos, o hospital, que abrigava mais de 200 pacientes, foi aos poucos ficando cada vez menos no local. E depois da guerra, em 1945, foi utilizado pelos soviéticos até 1995. Hoje em dia, está abandonada, mas ainda guarda os ecos de seu passado sombrio e atribulado. As ruínas do hospital são visitadas por curiosos exploradores urbanos, que se deparam com paredes grafitadas, janelas quebradas e corredores tomados pelo mato. A atmosfera é impregnada de uma sensação de desolação e mistério, com muitos afirmando ouvir sussurros e passos invisíveis nos corredores desertos. Originalmente fundado como um pequeno dispensário espanhol em 1784, o hospital passou por várias transformações ao longo do tempo, refletindo a rica e tumultuada história da região. Durante a Segunda Guerra, o hospital serviu como uma instalação para soldados feridos. No entanto, as instalações superlotadas e as condições precárias resultaram em muitas mortes, deixando o legado de sofrimento e desespero que muitos acreditam ainda assombrar o local. Acredita-se que os espíritos dos soldados e pacientes que pereceram no Royal Hope Hospital ainda vagam pelos corredores. Visitantes e funcionários frequentemente relatam avistamentos de figuras fantasmagóricas, sons inexplicáveis e uma sensação geral de inquietação. Relatos de vozes sussurrantes, portas que se abrem e fecham sozinhas, e aparições vestidas em trajes do século XIX são comuns. Hoje em dia, Royal Hope Hospital é um ponto turístico popular para aqueles interessados em histórias e fenômenos paranormais. A atmosfera no local é densa, com histórias não contadas, e a sensação de que o passado ainda está vivo é palpável para todos que cruzam seus portões. Localizado nos arredores de Kamloops, na província canadense de British Columbia, é uma instituição que carrega um passado sombrio e fascinante. Originalmente inaugurado em 1907, o sanatório foi construído para tratar pacientes com tuberculose, uma doença devastadora que afligia milhares de pessoas na época. O Sanatório Tranquille foi um dos primeiros do tipo no Canadá, e durante seus anos de operação, foi considerado um dos mais avançados na luta contra a tuberculose. O tratamento incluía repouso ao ar livre, alimentação saudável e supervisão médica constante. No auge de seu funcionamento, o sanatório abrigava centenas de pacientes, todos em busca de cura e alívio dos terríveis sintomas da doença. Com o avanço dos antibióticos na década de 1940, a necessidade de sanatórios especializados em tuberculose diminuiu drasticamente. Em 1958 foi fechado como uma instalação para tuberculose e convertido em hospital psiquiátrico. Durante esse período, o sanatório passou por várias reformas e adaptações para atender aos novos pacientes. No entanto, as histórias, lendas sobre o local começaram a tomar forma. Em 1985, o hospital psiquiátrico foi fechado definitivamente e o sanatório Tranquille ficou abandonado. Desde então, o local se tornou alvo de exploradores urbanos, curiosos e entusiastas do sobrenatural. As lendas incluem histórias de antigos pacientes que ainda vagam pelos corredores, incapazes de encontrar a paz após sua morte. Frequentemente relata avistamentos de figuras vestidas de trajes antigos. Algumas das histórias mais famosas incluem avistamentos de antigos pacientes de tuberculose. Dizem que essas almas inquietas ainda vagam pelos corredores, revivendo seus últimos dias de sofrimento e desespero. Os relatos mais aterrorizantes incluem sons de equipamentos médicos antigos, gritos de dor e uma sensação de que alguém está sempre observando.
hospital da base aérea de Clark, localizado nas Filipinas, foi construído originalmente para servir os militares e suas famílias. O hospital desempenhou um papel crucial em várias campanhas militares e conflitos ao longo do século XX. Após o encerramento das operações militares americanas na base, o hospital foi abandonado, mas continua a capturar a imaginação de muitos devido às suas histórias de serviço, sacrifício e eventos sobrenaturais. O Hospital da Base Aérea de Clark foi estabelecido no início do século XX, em paralelo com a construção Base Aérea de Clark, que foi uma das maiores e mais importantes bases militares dos Estados Unidos no exterior. O hospital foi projetado para fornecer cuidados médicos abrangentes aos militares, suas famílias e aos funcionários da base. Com instalações modernas para a época, incluía salas de cirurgia, unidades de terapia intensiva e áreas dedicadas a diversas especialidades médicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o hospital teve um papel vital no tratamento dos feridos em combate. A base aérea de Clark foi alvo de ataques durante a invasão japonesa das Filipinas. E o hospital foi inundado com soldados feridos necessitando de cuidados urgentes. Em 1991, a erupção do Monte Pinatubo causou danos significativos à base aérea de Clark e ao hospital. O governo filipino e os Estados Unidos decidiram encerrar as operações militares americanas na base. Consequentemente, o hospital foi abandonado, deixando para trás suas instalações e equipamentos. Desde então, o hospital permaneceu vazio, suas estruturas sucumbindo aos efeitos do tempo e da natureza. Aqueles que andam pelos antigos corredores do hospital relatam as luzes acendendo e apagando. Ouve-se vozes e gritos ecoando pelos corredores escuros, onde os soldados deram seu último suspiro. Também conhecido como Asilo de Lunáticos de Danvers, foi uma das instituições psiquiátricas mais notórias dos Estados Unidos, localizada em Danvers, Massachusetts. O hospital é conhecido tanto por sua arquitetura impressionante, quanto por sua história controversa no tratamento de doenças mentais. Inaugurado em 1878, o Danvers State Hospital representa um capítulo significativo na evolução da psiquiatria americana e continua a ser um ponto de interesse tanto para historiadores quanto para entusiastas do paranormal. Durante seus primeiros anos, o Danvers State Hospital ofereceu tratamento que era considerado avançado para a época, incluindo terapias ocupacionais e recreativas. Com o avanço das terapias farmacológicas e a mudança para o tratamento ambulatorial, a necessidade de grandes instituições psiquiátricas começou a diminuir. Nos anos de 1980, o Danvers State passou por uma série de cortes orçamentários e redução de pessoal, levando ao fechamento gradual de suas alas. Em 1992, o hospital foi oficialmente fechado, marcando o fim de mais um século de operação. Durante a década de 1980, começaram a surgir relatos do hospital sobre pacientes adolescentes desaparecidos. Um relato afirma que mais de 115 pacientes desapareceram em apenas 3 meses. O hospital nunca falou sobre isso, publicamente, porque seu fechamento era iminente. Quando a equipe foi questionada para onde os pacientes estavam indo, a única resposta foi: esses pacientes foram designados para um novo médico. Os únicos resquícios das práticas horríveis aqui são dos cemitérios, cheios de 770 corpos. Algumas lápides têm apenas números, em vez de nomes. Visitantes das propriedades relatam gritos. Os cemitérios também são focos de atividade paranormal, em que aparições são comuns e vozes desencarnadas são o único som. Visitantes frequentemente relatam ver sombras pretas e profundas, voando pela propriedade. Outros veem névoas acinzentadas, movendo-se lentamente ao redor, seguindo pessoas que vêm ao local. Conhecido também como Kent County Lunatic Asylum, ou St. Augustine's Asylum, está localizado em Chatham, Kent, Inglaterra. E nesses 117 anos, o prédio foi lar de uma imensa quantidade de sofrimento humano. Na década de 1970, uma enfermeira do asilo se uniu a um pesquisador da universidade local para criar um longo relatório sobre todas as injustiças desumanas que testemunharam dentro das paredes de St. Augustine. Eles detalharam o uso excessivo de terapia de eletrochoque em pacientes, independentemente de o tratamento ser justificado ou não.
visitante das estruturas remanescentes de Augustin, relata se sentirem observados, ouvirem passos atrás deles, verem luzes brilhantes, verem orbes e sentimentos repentinos de pavor e depressão. Também conhecido como Mayday Lunatic Asylum, operou de 1867 a 1995 em Beech Wharf, Victoria, Austrália. Ao longo desses 128 anos, mais de 9.000 pacientes morreram dentro de suas paredes. Dizem que o fantasma é uma mulher que foi jogada de uma janela do andar superior só por ser judia, e o rabino chamado para levá-la para tratamento médico não conseguiu chegar a tempo de salvá-la de uma morte lenta no gramado de Beechworth. Outro é um garotinho chamado James, que fala com crianças visitantes. Há médicos fantasmas, enfermeiras pacientes. É o segundo maior asilo do mundo e o segundo maior edifício da alvenaria, de pedra talhada à mão, depois do Kremlin. É tão intimidador quanto enorme. Apesar de seu tamanho, foi criado para abrigar apenas 240 pacientes. Na década de 1950, ele abrigava 10 vezes esse número. Abuso e negligência eram comuns no local. Visitantes relatam sentir uma sensação avassaladora de sofrimento, bem como ver aparições. Uma moradora fantasmagórica se chama Ruth. Ela é conhecida por atacar visitantes. Gritos são frequentemente ouvidos nas câmaras de eletrochoque. Um gerente de prédio relatou ter visto 40 portas de quartos de pacientes fechando simultaneamente. Os atuais proprietários abraçaram a reputação da propriedade e organizaram passeios fantasmagóricos regulares e outros eventos com temas paranormais.